o sexto curso de revista da Socielon, né? Dessa vez a gente vai falar um pouquinho de arritmia, falar um pouquinho de dispositivos cardíacos eletrônicos implantáveis. Eu vou dividir aqui a tela com a Ximena, que é uma parceira, também é ritmologista, médica aqui graduada pelo FIRBS, especialista em clínica médica, em cardiologia pela SBC, especialista em eletrofisiologia invasiva pela SOBRAC, médica do Serviço de Cardiologia lá do Hospital Universitário de Brasília e também aqui do Cardiovida, né? E neste momento também a gente vai estar compartilhando a tela com o Dr. Wilson Neto, que é cardiologista lá do Acre. Seja muito bem-vindo, Wilson, mais uma vez. O Dr. Wilson, ele é graduado pela UFAC, é especialista em clínica médica pela UERJ, uma excelente casa, foi lá que eu me graduei também, especialista em cardiologia pelo Instituto Nacional de Cardiologia, também minha casa, e é especialista em arritmias também pelo Instituto de Cardiologia, e médico da Clínica Silvestre Santer, lá em Rio Branco. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Vamos dar início aí no nosso relato de caso. Esse é um relato de caso, um caso meu de consultório, tá? Que eu vou compartilhar com os colegas e gostaria de deixar bem aberto, assim, para interromper, tá? Em qualquer dúvida que venha surgir, qualquer pergunta que possa aparecer. É um caso clínico bastante interessante que eu gostaria de abordar também aqui, com a ajuda dos colegas, a conduta, né, na sala de emergência de pacientes que chegam para a gente aí em taquiarritmia, principalmente, tá bom? Então, vamos lá. Então, é um paciente masculino, de 29 anos, jovem, né, branco, casado, natural aqui de Porto Velho, empresário do ramo de estética. Ele diz que é ex-jogador de basquete, melhor dizendo, né? E evangélico, tá? Um cara bem altão mesmo, tá? Então, realmente. E chega na emergência questão de taquicardia. Ele foi bem enfático em relação a isso. Estou chegando de taquicardia. Na verdade, é algo, um sintoma que ele já apresentava já de longa data, mas que veio piorando nos últimos meses, ao ponto que no último jogo dele, isso tem mais ou menos um mês e meio, ele evoluiu mais uma vez com palpitação, só que dessa vez de forma mais intensa, né? Associada à dor torácica, um cansaço desproporcional que fez com que ele até parasse de jogar. E foi quando ele procurou a emergência do hospital para ser atendido. Ele traz como história patológica pregressa transtorno de ansiedade. Na verdade, esse diagnóstico nunca foi dado por um psiquiatra. Existe um histórico familiar de ansiedade e ele, de forma irregular, fazia uso de ansiolíticos, achando que toda vez que tinha palpitação era por uma crise de ansiedade. E, além disso, fazia uso também de forma irregular para tratamento asmático e rinite alérgica, tá? Aqui eu trago anotações do boletim de atendimento na emergência, né? E o que chamou a atenção foram exatamente isso que eu estou destacando. Ele chega na emergência com a pressão de 14/9, queixando-se de palpitação, mas não, pelo menos eu não vi anotações de frequência cardíaca, da mesma forma frequência respiratória, saturando a 94%, não se sabia se era em ar ambiente ou não, um relato de irregular estado geral e hipocorado, 3 cruzes em 4, né? Além de desorientação e com exame cardiovascular e respiratório dentro da normalidade, tá? Eu destaquei esses 3 pontos porque isso vai fazer um pouco de sentido mais para frente. Tá legal?
Gostaria de saber se alguém tem alguma dúvida, se alguém tem alguma pergunta a ser feita nesse momento em relação até o que foi apresentado agora. Se não tiver, eu vou começar a fazer a primeira pergunta, então, e abro aí para os nossos debatedores, ou o pessoal aí da plateia, vamos dizer assim. A primeira pergunta, então, seria: qual a conduta diante deste quadro clínico, né? Vou deixar aí uns minutinhos para o pessoal ir pensando, e a ideia a gente gostaria de contar, né, mas o pessoal pode ir escrevendo aí para ver o que faria nesse sentido, tá bom? Você consegue ver isso aí para a gente, Daniel? Quem que escreve quais são as respostas? Wilson, quer começar comentando depois? Pode ir. Pode ser. E aí, só lembrando aqui que é um paciente jovem, a princípio asmático, com transtorno de ansiedade, que vem se queixando de palpitação de longa data, mas que no último mês piorou de forma significativa, procurou a emergência hospitalar por dor torácica, né, taquicardia, cansaço, uma dor torácica, e foi atendido com aquelas anotações de exame físico, né, desorientado, empocorado, né. Vamos lá, então. Uma palavra. Quer dar um tempo para o pessoal? Eu já posso comentar? Então... Acredito que sim, né? Já, né? Assim, me chama a atenção o fato de ser um paciente jovem, ter aquele exame físico com desorientação, empocorado, né? Um paciente já pouco ali regular estado geral. Me chama a atenção realmente essa pressão de 14/9, a ausência ali da frequência cardíaca, mas essa história de palpitações. Então, eu acho que aí, primeira coisa, eu acho que o eletrocardiograma é o primeiro exame laboratório com eletrólitos, né? Agora, a questão número 1 ali, eu acho que a letra 1 sempre é boa, né? Ainda mais se for recém-informado, eu acho que vale sempre um colega de plantão. Acho que a primeira opção aí, ela é a resposta, mas eu pediria exames e um eletrocardiograma para a gente ver melhor isso daí, né? Às vezes não conseguiram aferir a pressão, a frequência cardíaca, não sei, alguma coisa esquisita aí. Pois é, chama atenção que conseguiram medir a PA e não conseguiram jogar frequência, né, no exame físico, né? Isso é estranho. Mas uma coisa que eu acho interessante, a gente depois vai ver por que não mediram essa frequência cardíaca, se era tão alterada assim que não conseguiram medir, aí é mais uma coisa que preocupa, né? Mas um paciente que se apresenta com dor torácica, palpitação, desorientação, eu acho que é um paciente que me comove, principalmente se lá na triagem não conseguiram ver a frequência cardíaca por algum motivo, seja porque estava muito baixa ou muito rápida, e eu acho que é um paciente que num local em que eu tenho condições, eu devo levar esse paciente para a sala de emergência, até para entender o que está acontecendo, depois se eu ver, não, é realmente uma crise de ansiedade, eu tiro ele da sala e tomo as medidas fora da sala de emergência, mas eu acho que o primeiro local... primeira coisa, eu preciso colocar ele no local onde eu possa monitorizar e entender de uma forma mais segura o que está acontecendo. Né, comove é o que a gente chama de MOVE, né? Monitorização. Não sabe se esqueceu de anotar, se não anotou, mas o fato é que a gente daí a gente precisa reforçar, já que a gente acaba tendo bastante aluno, né? A necessidade da gente ter um bom prontuário, né? Sem dúvida nenhuma, isso sempre deve ser reforçado, no sentido de que é a nossa única garantia, né, principalmente nessa medicina judicializada, né, o quão importante é a gente ter as nossas anotações e, preferencialmente, realizadas por nós, né, e aí a gente entende que não vai ter nenhum viés. Então, acho que essa também seria a minha resposta, né, apesar de também, dependendo da situação, chamar o colega sempre é uma boa coisa para ser feito, mas acho que exames laboratoriais, eletrocardiograma nesse momento, seria interessante. E aí, esses são os exames
que foram apresentados, né? Eu destaquei aqui essa gasometria, né? E basicamente os eletrólitos, que eu acho que para deixar um pouco mais dinâmico essa nossa apresentação, esse relato de caso, para focar mais no que a gente gostaria. Destaco que, nesse caso, não foi colocado aqui também marcadores de necrose miocárdica, tá? Então, isso faltou na solicitação também, tá? Alguém gostaria de comentar essa gasometria, fazer alguma correlação aí com os dados do exame físico que foram apresentados? A gaso só reforça ali, né, que realmente ele não estava num bom estado geral, lactato elevado, já num processo ali de acidemia, então realmente esse paciente chama atenção. Paciente grave, né? O paciente pelo menos está grave, né? E aqui, eu acabei não colocando, mas tem um dado extremamente importante que tem que ser levado em consideração, é que esse é um paciente que ele foi atendido, foi liberado, mas voltou para a emergência hospitalar porque ele disse que não havia melhorado. Em torno de 2 a 3 horas depois, ele foi atendido, foi para casa medicado e voltou porque não tinha melhorado a condição clínica dele, tá? Esses são os exames laboratoriais, a gente vê que não tem nenhum distúrbio eletrolítico, né, a função renal preservada, mas com uma gasometria que assusta no primeiro momento, né? E eu questiono mais ainda aquela PA de 140/90 aí com a gasometria. Exatamente, né? Isso realmente tem que ser revisto, no mínimo. E esse é o eletrocardiograma, né? Um eletrocardiograma que começa a fazer um pouco de sentido aí, né? Porque que ele está apresentando esse estado metabólico, né? Essa desorientação, enfim. Alguém gostaria de comentar esse eletrocardiograma? Na verdade, a gente vê uma inversão completamente completa, né, do atendimento médico, né, uma vez que foi que eu falei lá no início, né, a gente, tudo bem, não tinha frequência cardíaca, mas uma vez que eu tenho um paciente que se apresenta no pronto-socorro com dor torácica, com palpitações, desorientado, então são todas queixas que me comovem, e aí a enfermeira não conseguiu ver da triagem, não conseguiu ver a frequência cardíaca por algum motivo especial. Enfim, eu levo esse paciente me comove, eu levo para a sala de emergência, eu monitorizo. Essa é a primeira coisa que eu faço. Então, assim, nem os exames laboratoriais, nesse primeiro momento, eu teria, né, no atendimento correto. Eu teria monitorizado esse paciente, pegado veia, dependendo da questão da oximetria, ofertado oxigênio. E aí, no momento em que eu vi essa taquicardia, né, então uma taquicardia, aí uma frequência de 200 e tanto, né, no paciente que está com dor torácica, desorientação, esse paciente tem pelo menos 2 critérios de instabilidade hemodinâmica, né, dentro daqueles 5 critérios que nós temos, que é a diminuição da pressão arterial, diminuição do nível de consciência, síncope, né, que seria o desmaio, dor torácica ou dispneia. Se eu tiver um deles, eu tenho aí pelo menos 2, esse paciente precisa de um tratamento imediato dessa taquicardia. Né? E isso eu consigo ver no monitor, é o tipo da questão que não dá nem tempo de pedir o eletro, eu vejo no monitor uma taquicardia de QRS largo, num paciente que está se apresentando com instabilidade hemodinâmica, tendo um dos critérios, eu preciso levá-lo ao tratamento, que eu acho que a gente vai falar daqui a pouquinho, mas nem os exames laboratoriais eu vou coletar depois para ver se tem alguma alteração eletrolítica que possa ter levado a isso. Né? Concordo. Taquicardia de complexo QRS largo, mesmo que você tenha dúvida se é uma TV, essa daí está bem claro que é uma TV, mas se você tiver na dúvida, até que se prove o contrário, você trata como sendo uma TV, ainda mais um paciente com estabilidade hemodinâmica, com sinais de mapifusão periférica. Então, a primeira coisa que você faz é exatamente isso, trata, depois você procura o motivo, né? Exatamente. Então, uma taquicardia ventricular monomórfica sustentada, né? Um padrão de bloqueio de nervo esquerdo, D2, D3, ADE
positivo, né, sugerindo aí uma via de saída do ventrículo direito. E agora, como você conduziria este caso? Você tentaria a manobra vagal, iniciaria tratamento clínico medicamentoso, exclusivamente, né? Indicaria cardioversão elétrica ou nenhuma das respostas anteriores? Deixar uns 30 segundinhos para o pessoal pensar. Eu acho que já foi bem falado aí pelos nossos debatedores, mas a gente está diante de um paciente grave, né, que chega em taquicardia ventricular, com estabilidade hemodinâmica, já mal perfundido, né, porque o paciente acabou sendo entendido, depois, enfim, acabou saindo do hospital, voltando com mal-estar, e novamente vai ser atendido. Então, o que os senhores fariam? Tentaria manobra vagal? O pessoal aqui mandou no chat, eu acho que é o tratamento correto, né, que é cardioversão elétrica. E aí lembrar, qualquer taquicardia, né, seja de QRS estreito, seja de QRS largo, e se a gente acha que a instabilidade é pela taquicardia, por que eu estou fazendo essa ressalva? Porque se chega uma taquicardia sinusal, por exemplo, com instabilidade hemodinâmica, a gente vai pensar que é alguma outra coisa que está levando a taquicardia sinusal e a instabilidade, né? Mas se eu vejo uma taquicardia que não é uma taquicardia sinusal, que se apresenta hemodinamicamente instável, o tratamento independente seja QRS estreito ou largo, cardioversão elétrica sincronizada. Se for monomórfica, né, no caso da taquicardia ventricular, senão se for polimórfica, isso, nesse caso, cardioversão elétrica. Então, e aí eu trago para vocês, para nossa surpresa, né, parte do boletim de atendimento, né, e a ideia aqui não é fazer nenhuma crítica, a ideia aqui não é em nenhum momento a gente tentar encontrar justificativas, mas a ideia é a gente discutir, né, qual seria a abordagem, como a gente já tem feito aqui agora, né, na sala de emergência, que o paciente chega com arritmia, para tentar aí, de alguma forma, a gente assessorar, né, ajudar aí os colegas que acabam não vivenciando sempre a arritmia no seu dia a dia, né. E aí eu destaquei isso aqui, que foi a conduta, né, a gente falou que inicialmente o que se deveria ser feito seria a cardioversão elétrica, mas se a gente for observar, a cardioversão elétrica ela foi o 10º item dessa prescrição, né? Vale ressaltar que inicialmente foi feito um diazepam. Então, foi exatamente isso que aconteceu. O paciente chega à emergência, já falando que é ansioso, provavelmente já teve taquicardia, palpitação, o colega talvez tenha comprado essa ideia, tratou uma crise de ansiedade, liberou, e quando o paciente volta a se melhora, realmente aí acaba evoluindo no tratamento, né, dando um pouco mais de atenção, como a Chilena falou, né. E a gente vê também que além de ter tratado a crise de ansiedade, vamos dizer assim, né, por 2 vezes, já que foi diazepam, acaba também prescrevendo uma medicação que não é, pelo menos, a nossa primeira opção no tratamento de uma taquicardia ventricular sustentada, né, monomórfica sustentada, que foi a adenosina. Os debatedores gostariam de comentar essa prescrição, nesse tratamento especificamente? A gente assim, até chama atenção porque o tempo que foi perdido fazendo essas medicações aí, então diazepam, e depois mais vários itens aí, cardioversão lá no 10º início, o estado hemodinâmico do paciente provavelmente estava se degradando, né, e assim, se fosse para fazer alguma medicação, não sei cardioverter, não tem, era para fazer pelo menos a meldarona, né, então numa situação dessa. Agora, com estabilidade, assim, para mim a primeira e última conduta, ele deveria ser a cardioversão elétrica, e aí depois... Só que chama atenção a demora
até chegar no atendimento correto, né? Então, esse paciente talvez tenha dado sorte de ter sobrevivido. É verdade. E eu acho que chama atenção, até, Wilson, aqui você estava impressionado com a pressão, né? O primeiro item, na verdade, é um soro fisiológico 500 ml. Eu acho que nesse momento ele já não tinha aquela pressão. Porque ninguém faz 500 ml de soro físio no paciente com aquela pressão, entendeu? E para ansiedade. Então, eu acho que nesse momento, provavelmente, esse paciente já devia estar hipotenso. E a gente vê o tempo, e tem o tempo transcorrido ali, né? Ele chegou às 8 da noite, recebeu o soro físio, e ele foi receber a cardioversão eu acho que é 1 da manhã, por aí, 2, não sei, enfim. 1 hora da manhã, mais ou menos. Assim, nas taquicardias, existe a questão da adenosina, né, até traz, hoje o ACLS traz uma opção de você usar a adenosina numa taquicardia de QRS largo, que você tenha uma dúvida de que possa ser uma taquicardia supraventricular conduzida com aberrância. Mas lembrando que esse manejo é no paciente que a gente está falando de uma taquicardia de QRS largo estável, que não é o caso desse paciente. Né? A gente depois pode até, se o Marcos quiser voltar aí, para a gente aplicar critérios de Brugada e os outros critérios de TV, né, naquele eletro, mas a gente vê que a ativação inicial parece uma ativação mais lenta, então, assim, não é aquela taquicardia de QRS largo que deixa dúvida, não, isso talvez seja uma taquicardia supra com aberrância, então vou estar estável, vou fazer adenosina para ver se reverte e tudo mais. Aqui a gente está falando de uma taquicardia de QRS largo instável, então a adenosina definitivamente não entra nesse cenário. Exatamente. Beleza, vamos seguir então, né? Depois da cardioversão, o paciente reverte, graças a Deus, com 100 joules, e logo depois, na verdade, não logo depois, né? Porque esse eletro aí não está informado, mas foi no outro dia. O plantonista liga, olha, estou aqui com um paciente, já o paciente na UTI, estou aqui com um paciente que não para de fazer arritmia. Toda hora, entra e sai, não está tendo estabilidade hemodinâmica dessa vez, mas está preocupando, entendeu? Já está com amiodarona em gripe, já fiz beta-bloqueador, e, enfim, eu estou precisando de uma ajuda. E eu gostaria que os debatedores comentassem esse eletrocardiograma, né, pós a reversão, para saber se tem alguma coisa que chama atenção. Chama atenção aí essa inversão de onda T em V1 e V3, também me chama atenção o fato de em V2 não ser, né, invertido. A gente tem inversão em V1 e V2, né, e aí, assim, pensando já no diagnóstico, a gente sabendo depois que a gente vai revisar os critérios, a gente vê que parece ter um atraso ali, né, na fase final do nadir do onda S até o finalzinho ali. Talvez seja maior do que 55, mas aí já é uma coisa um pouco mais específica, mas assim, de forma grosseira, assim, que me chama a atenção essa inversão da onda T em V1 e V3. Sim. Eu acho que, assim, já então aproveitando a questão didática, esse eletro, como o Marcos já mencionou, deveria ter sido feito logo depois da reversão da taquicardia ventricular. Tudo bem que é um paciente de 29 anos, jovem, mas assim, a gente precisa ver um eletro depois da reversão da taquicardia ventricular, até para afastar a maior causa de taquicardia, né, de QRS largo, assim, no contexto de instabilidade, tudo que é isquemia. Então, eu preciso ver se esse paciente não tem, ou até outras alterações eletrocardiográficas claras, quando eu reverto essa taquicardia ventricular. E chama atenção, então, o Wilson falou perfeito, essa alteração das precordiais direitas, mas também ele também tem alteração ali na parede inferior, né, tem uma inversão de onda T em D3 e AVF, então, que também chama atenção, não parece ser muito padrão isquêmico, mas é um paciente que aí agora sim, que eu reverti, eu vou coletar eletrólitos, marcadores, apesar de que eu tenha viés do marcador, porque eu cardioverti, então assim, eu espero que minha troponina suba só pela cardioversão, mas eu acho que a gente tem que colocar aí, começar a pensar nos diagnósticos diferenciais para essa arritmia.
Só uma coisa aí, que é só para acrescentar, né? Outra que chama atenção é o fato, outra coisa que a gente poderia pensar, né? Se ele tivesse um da Delta, que aí no caso ele poderia ter feito uma taquicardia antidrômica, né? Que daria também uma taquicardia de complexo QRS alargado. Geralmente é mais com padrão de BRE, né? Teria concordância ali de V1 a V6, concordância negativa, mas o eletrobasal dele não tem nenhum da Delta, então a gente afasta essa possibilidade do voo com ação A, né, fazendo um ataque cardíaco. Verdade. Destaca aí só também um BAV de primeiro grau, mas também nada que chame muita atenção nesse primeiro momento, né? É um eletro que eu penso, esse coração definitivamente não é normal, né? Não é um eletro que... Exatamente. Bom, e aí eu vi esse paciente, né, já só reforçando que referia episódio de palpitação há mais de um ano, né, provavelmente estava sendo interpretado como um transtorno de ansiedade. Fui buscar um pouco da epidemiologia em relação à história familiar dele. Ele parece que não conheceu o pai, enfim, mas relatou de forma categórica que ele tinha 2 primas que tinham falecido próximo de 30 anos de idade, morte súbita, né? Naquela época, no dia, na verdade, ele não fez uso de uma droga ilícita, e o eletrocardiograma da taquicardia ventricular, como vocês falaram, né, foi interpretado como uma taquicardia ventricular sustentada. No eletro de base, a gente não viu nenhuma alteração mais sugestiva, né, que nos levasse a pensar em um diagnóstico mais específico, e aí a gente optou em estratificar esse paciente, né, para a gente avaliar exatamente as principais causas da taquicardia ventricular, como a chilena aí mencionou. Vale ressaltar aqui que, nesse momento, apesar do ecocardiograma ser um exame fundamental nesse momento, né, pela logística do hospital e do ecocardiografista não foi possível executar. Mas Marcelo Salame vai dar uma palhinha aí no caso dele para ajudar a complementar aí nesse diagnóstico, tá? Inclusive, falando no Marcelo Salame, esse caso só foi colocado aí para a gente discutir hoje porque a gente viu que Rondônia tem bastante displasia ritmogênica, né? Pelo menos nos últimos 6 meses, talvez no máximo um ano, já é o 3º ou 4º caso que a gente pega aqui no estado que precisou de dispositivo, né? Precisou de tratamento. Bom, foi solicitado então uma tomografia, né, um exame totalmente normal, como se já era esperado. Por isso solicitada a tomografia, né, a gente viu no nosso clube de revista anterior, passava, na verdade, com o Borelli, as indicações de angiotomografia. Nesse caso, o paciente se enquadrava bem, era um paciente de baixo risco cardiovascular para doença aterosclerótica, né, então acho que a angiotomografia iria responder bem o que a gente estava procurando. Esse é o laudo da angiotomografia, que é um exame normal, e a ressonância magnética, né? Vou colocar aqui para correr. Se alguns dos debatedores quiserem discutir o exame, informar, a gente não tem, o Borelli acho que não está aí, né? A gente não tem ninguém com mais experiência para analisar o exame com a gente, mas se alguém quiser discutir, está aberto. Ressonância na minha praia. Basicamente, olhando e discutindo com o colega que laudou, o que a gente vê e o que chama atenção mesmo é esse tamanho do ventrículo direito, né? O ventrículo direito bem aumentado, né? E, segundo ele, a ressonância cardíaca também na minha praia parece também ter um pouco hipocinético, né? Então, todo o restante do exame, a princípio, foi normal, tá?
E aqui está o laudo, né? Só para vocês terem ideia, esses valores aqui que eu coloquei de referência do ventrículo direito, eles estão pelo menos 2 vezes mais aumentados do que a gente esperaria no exame normal, tá? Então, volume diastólico, sistólico, todos aumentados, e com uma fração de ejeção discretamente reduzida. E aí, diante disso, começa a aparecer aí, pelo menos, uma hipótese diagnóstica mais plausível para o caso que a gente está vendo, né? Que seria a presença de um critério menor de imagem, que seria a presença de critério menor de imagem no presente estudo de ressonância cardíaca para o diagnóstico de cardiopatia ritmogênica do ventrículo direito, de acordo com o Task Force, né? Alguns dos colegas, dos debatedores, pensariam de alguma forma diferente, solicitariam algum outro exame, reforçando aí, né, a necessidade do ecocardiograma? Acho que ressonância e ecocardiograma são os principais exames aí, para a gente pensando, né, na displasia ritmogênica do ventrículo direito. Uma coisa, Chimene? Eu acho que foi perfeito. Acho que o angiotomo de coronárias nessa faixa etária também é interessante por uma outra questão. Um rapaz de 29 anos, se nós pensássemos em uma doença isquêmica como causa, né, disso tudo, a gente tem que pensar em coronária anômala, que é super bem vista em angiotomografia de coronárias. Então eu acho um bom exame nessa faixa etária, porque a gente tem que pensar, né, um paciente, tudo bem que é uma TB monomórfica, então seria já uma área de cicatriz, né, mas ele pode ter uma coronária anômala, que já infartou ali, fez uma cicatriz, né, então acho que a angiotoma se encaixa bem nisso, e a ressonância é um exame muito interessante, além, né, foi guiado para pensando na displasia ritmogênica do ventrículo direito por causa daquela primeira taquicardia que ele fez, e pelas alterações eletrocardiográficas, mas também lembrar que ela é um exame interessante para ver áreas de fibrose, né? Então, quando eu penso, é uma taquicardia ventricular relacionada a uma sequela de miocardite prévia, e outras hipóteses, por exemplo, outras miocardiopatias, sarcoidose, né, entre miocardiopatia hipertrófica, né, entre outras. Então, basicamente, o que a gente tinha para apresentar isso em relação à história epidemiológica, exame físico e exames complementares. Vou pedir para o Marcelo Salami agora fazer uma demonstração para a gente do que a gente veria no ecocardiograma, já que nem todo hospital a gente vai ter acesso a uma ressonância magnética, né? E o ecocardiograma acaba sendo exame de mais fácil acesso, né, mais familiarizado, né, então, você pode ajudar a gente aí, Marcelo, por favor? Com relação aos critérios de imagem, no diagnóstico da displasia ritmogênica do ventrículo direito, tanto a ressonância quanto o ecocardiograma utiliza 2 critérios, o critério qualitativo associado ao critério quantitativo. No ecocardiograma, então, a presença de acinesia, discinesia ou aneurisma do ventrículo direito associado a um dos critérios abaixo preenche o critério maior, que seria a via de saída do ventrículo direito no eixo paraesternal longitudinal maior ou igual a 32 milímetros, ou a via de saída do ventrículo direito no eixo curto maior ou igual a 36 milímetros, ou a variação da área fracional menor ou igual a 33%. Então, quando tem um desses critérios associado ao critério qualitativo, preenche o critério maior. Com relação ao critério menor, seria a presença de acinesia ou discinesia do ventrículo direito associado a um dos critérios quantitativos. Então, a via de saída do ventrículo direito no paraesternal longitudinal maior ou igual a 29, no eixo curto maior ou igual a 32, ou a variação de área fracional menor que 40%, menor ou igual a 40%.
Com relação à aquisição da imagem, então aqui eu coloquei 2 exemplos. Na figura A, o eixo longitudinal, então como é feita a medida, e na figura B, do eixo curto, o paraesternal, eixo curto, como a medida é realizada. Então, como critério maior, na letra A, maior ou igual a 32 milímetros, e na figura B, a medida maior ou igual a 36 milímetros. Então, é bem tranquila a aquisição dessas medidas, né? Desde que tenha uma janela acústica favorável. Bom, eu coloquei nos próximos slides alguns vídeos de um caso que nós tivemos aqui em Ji-Paraná, que fechou o critério para displasia ritmogênica do ventrículo direito. Então, nesse vídeo da esquerda, nós podemos avaliar o critério qualitativo, que seria a presença de acinesia e discinesia da parede livre do ventrículo direito, principalmente no segmento basal, associado ao critério quantitativo. Então, aqui na figura da direita, nós temos aqui o critério pela variação de área fracional. Então, o critério maior quando está menor ou igual a 33%, e quando a variação de área fracional está menor ou igual a 40%, preenche o critério menor ao ecocardiograma. No próximo vídeo, nós vamos avaliar o eixo curto do ventrículo esquerdo. Então, no paraesternal, pode passar. Então, aqui no vídeo da esquerda, nós podemos avaliar o critério qualitativo. Então, percebam como existe uma alteração segmentar da condatilidade, né? A parede, alguns segmentos com discinesia, outros segmentos com acinesia, e um aumento expressivo dos diâmetros do ventrículo direito. Então, perceba a comparação do ventrículo direito com o ventrículo esquerdo. No próximo slide, a gente avalia o ventrículo direito pela janela subcostal. Então, perceba como existe uma discinesia desse segmento basal da parede livre do ventrículo direito, ocasionando até uma elevação do fígado aqui nessa região. No próximo slide, a gente avalia o papel do strain no diagnóstico da displasia ritmogênica, o que facilita assim, a visualização do comprometimento segmentar. Percebam como existe uma redução significativa do strain na parede livre basal, então com um período de discinesia aqui, que a gente pode avaliar nas curvas de deformação, e a redução do strain longitudinal global do ventrículo direito, então deu 16%. Na figura da esquerda, nós avaliamos o strain no ventrículo esquerdo. Então, vale ressaltar que mais ou menos em torno de 1/3 dos pacientes com displasia arritmogênica do ventrículo direito tem acometimento biventricular. E esse acometimento está associado a um pior prognóstico na doença. Então, quando existe um acometimento biventricular, o prognóstico é mais reservado. Bom, valeu, obrigado, hein? Bom, pessoal, então a gente já fechou o diagnóstico a princípio, né? Estamos pelo menos caminhando para isso. Mas, independentemente da displasia ritmogênica do VD, a gente está diante de um paciente que teve morte súbita abortada, né? E aí fica a terceira pergunta, né? Diante dos resultados até aqui apresentados, o que você faria? Indicaria cardiodesfibrilador implantável? Solicitaria uma complementação diagnóstica através de estudo eletrofisiológico? Iniciaria tratamento clínico exclusivo ou nenhuma das opções anteriores? Aí uns segundinhos, né? Alguém quer comentar sobre o assunto, sobre essas opções? Acho que não tem dúvida, né, em relação à conduta aí que deve ser adotada. Foi indicado o CDI para o paciente, fomos ao implante, né?
Nesse momento, lembro que o paciente realmente parecia estar numa tempestade elétrica, né? E toda hora fazendo arritmia, e quando a gente já monitorizou, a gente viu que a coisa poderia ficar emocionante na hora da cirurgia, né? Então, esse aqui é um eletro inicial, que a gente vê que o paciente começa a fazer taquicardia ventricular não sustentada, reverte, volta a fazer a arritmia, até que chega uma hora que a gente começa a posicionar o eletrodo dentro do ventrículo direito e acaba induzindo isso até com mais facilidade. E nesse momento ele engatou aqui uma taquicardia ventricular sustentada, que inicialmente a gente tentou reverter, claro, fazendo rebolos de amiodarona na hora, né, enfim. Mas aqui eu trago um exemplo para vocês do que se poderia ser feito nesse momento, né? A gente vê que o paciente está em taquicardia ventricular e a gente entra aumentando a frequência cardíaca desse paciente com estimulação artificial, já que o eletrodo já estava dentro do ventrículo direito, e parando de forma súbita, fazendo uma estimulação artificial programada, né, Ximena, vamos dizer assim, em relação à tentativa de reversão. Dava certo, mas o paciente voltava a fazer mais arritmia, né. No final, o paciente saiu em ritmo de marca-passo, né, sendo estimulado, na verdade, e seguimos em frente. Resultado final, o procedimento foi esse aqui, e aí a gente teve a felicidade de fazer o eletrocardiograma dele no pós-operatório, que mostra o desfibrilador funcionando, né, nesse momento, com um ATP. Eu queria chamar a atenção aqui, né, nessa tecnologia DX, que é uma tendência, né, a gente tem visto que cada vez mais esse território vascular deve ser cada vez mais preservado. Era um paciente jovem que provavelmente ia precisar de dispositivo por muito tempo. E para a gente não colocar só um eletrodo no ventrículo direito, a gente optou em colocar um eletrodo no ventrículo direito que também tivesse um sensor na altura dos átrios, né? Para a gente conseguir, de alguma forma, fazer o papel de 2 eletrodos em um. Essa informação do que está acontecendo no átrio para os critérios de discriminação do desfibrilador é importante, porque vai ajudar a evitar choques inapropriados, né? No passado existia uma tendência, né, se discutia, não, eu acho que tem que ter um eletrodo no átrio, porque isso vai me ajudar a definir, vai me ajudar a entender se o paciente faz uma fibrilação atrial, por exemplo, e conduz com alta resposta ventricular e por isso choca ou não, ou se já deixaria só um eletrodo no ventrículo, porque o que interessa é a taquicardia ventricular, não importa o que acontece no átrio. E aí aqui essa empresa conseguiu resgatar, na verdade, uma tecnologia que ela já tinha há muito tempo e que foi reaplicada aqui com os desfibriladores, né? Que é a colocação desse sensorzinho aí no átrio para ajudar o dispositivo a executar o algoritmo correto aí para desfibrilação ou uso de ATP, como foi feito aqui agora, tá? Marcos, deixa eu te perguntar uma coisa, aproveitando esse slide. Essa taquicardia ventricular foi induzida ou foi espontânea do paciente? Espontânea. Tem outra morfologia, né? Outra morfologia, que até fecha um critério... Maior, né? Maior, exato. Exatamente. Exatamente isso, né? A gente vê uma outra morfologia, né? Agora num eletrocardiograma de pós-operatório e já com o paciente protegido, que era o nosso objetivo, né, nesse primeiro momento. Algum comentário em relação ao eletrocardiograma, ao Buster,
as indicações dos desfibriladores em relação aos debatedores? A questão tem uma tabelinha, na verdade a gente vê o risco, né? O risco desse paciente de desenvolver morte súbita de acordo com a doença dele. Então, por exemplo, esse paciente já teve uma taquicardia ventricular sustentada, então o risco dele é mais ou menos mais de 10% ao ano. Então, esse paciente ele realmente tem indicação de colocar um CDI. Eu acompanho um paciente desse ambulatório e tem 6 meses que eu estou pedindo para ele ir para o SUS para tentar colocar o CDI e tal. Até agora não saiu esse negócio do TFD. Ou seja, ele voltou semana passada fazendo de novo TV. Segundo ele fala, estou com as mesmas palpitações que eu tinha no ano passado. E assim, esse garoto já teve há 4 anos esse episódio, ele ficou rodando de um lugar para o outro, e sem tratamento adequado, assim, o cara é um resistente, tem 23 anos, assim, tá com a amiodarona dose alta, beta-bloqueador dose alta, ele tem critério maior pelo eletrocardiograma, mas não consigo colocar um CDI nesse garoto. Tá difícil de sair essa questão do TFD, então esse realmente tem indicação, né, e a gente avalia que nem todos os casos vão ser assim como esse, que a gente consegue ter uma arritmia. E existem casos, né, que a gente vê e o paciente não tem sintoma, não tem arritmia, talvez o paciente já tenha uma história familiar e você rastreie um pouco melhor. Então, nem todos os casos existe essa indicação de colocar o CDI, né, mas nesse caso não se discute. Eu acho que talvez, a título só de, assim, lembrar que o CDI, ele tem indicação, com certeza, para profilaxia secundária, não há dúvida. Eu acho que só a gente tem que lembrar em que momento que a gente coloca, né? Antes da alta, com certeza, mas depois que esse paciente saiu da tempestade, né? Porque a gente não vai implantar um dispositivo que vai ficar lá na tempestade chocando. Então, assim, a primeira coisa é eu tirar esse paciente de tempestade, e isso eu faço preferencialmente com medicação, tratamento de tempestade elétrica. Então, nos pacientes, a gente vai falar daqui a pouquinho, mas nos pacientes com displasia ritmogênica é essencial o beta-bloqueador. A amiodarona, nesse contexto, entra como adjuvante, e naqueles pacientes, não, tá em tempestade, eu tô com um antiarrítmico e não sai. Lembrar de tirar o máximo tônus adrenérgico, então, às vezes, eu preciso sedar esse paciente para valer, entubar, deixar ele lá sedado, em RAS -5 um tempo, esperar a tempestade adrenérgica ele passar. E, em último caso, se eu tentei remédio, sedei, entubei, tá tudo bonitinho, ele não sai, ele não para de fazer taquicardia ventricular, a gente vai para a última opção que a gente tem, que é a ablação da taquicardia ventricular na vigência de tempestade, que é uma ablação bem complicada. Ainda mais da displasia, que a gente vai falar daqui a pouquinho, que é uma ablação um pouco mais complexa. Então, assim, eu preciso tirar primeiro esse paciente, tô falando porque vocês vão ver outros casos, assim, eu preciso tirar o paciente da tempestade, e aí antes da alta, com certeza, ele tem que receber alta com CDI. Esse cara não pode ir para casa sem CDI. Esse paciente, ele só melhorou a redução, na verdade, só começou a reduzir a incidência dele de PVNS depois que começou ansiolítico. Entendeu? Que a gente exatamente fez isso. Já tinha sido feita amiodarona, rebolos, sulfato de magnésio, beta-bloqueador venoso, enfim. E a sugestão na hora foi, vamos tentar diminuir esse estado adrenérgico, né? E foi o que a gente fez. Deu uma sedada, psicologia, né? Deu tempo ali para fazer o diagnóstico e foi realmente o que melhorou. O estado adrenérgico dele reduziu. E outra coisa, Marcos, eu acho super importante o que você falou desse eletrodo que tem a diferença, mas é assim, a gente está implantando o CDI num paciente super jovem. Sim. Então, é um dispositivo para a vida toda. Pacientes jovens fazem frequências mais altas, fazem mais taquicardia supraventricular, então é super importante que eu tenha um eletrodo, ou pelo menos eu monitorize esse átrio de alguma forma, para que eu tenha mais critérios de discriminação entre TAC supra e TAC ventricular, né, para que esse paciente não tenha choques por taquicardia supraventriculares, o que a gente chama de choques inapropriados, que é mais frequente em pacientes jovens, e pacientes com displasia ritmogênica de ventrículo direito
até pela disfunção ventricular, eles acabam tendo aumento do átrio, como esse paciente já tinha, né, dilatação biatrial leve, e fazem também mais fibrilação atrial, fazem mais arritmias atriais mesmo, né, taquicardia atrial, então, assim, para ele não ficar levando choque inapropriado. Então, é super importante ter um eletrodo, ou pelo menos eu ver esse átrio de alguma forma, através de um eletrodo diferente, que possa sentir o átrio. Ela falou interessante que lá no Rio de Janeiro, no caso, na época da residência, o paciente chegou, assim, cheguei num dia depois, teve uma fratura de eletrodo, o paciente levou, se não me engano, foram 35 choques, todos inapropriados. Aí teve que fazer a extração, que também não é um procedimento muito simples, gera um eletrodo de pelo menos ali uns 5, 6 anos, então, pô, a extração é um procedimento chato. Colocou um novo CDI do outro lado, o que aconteceu? Fraturou de novo, chegou lá, tomou mais 20 e tantos choques, todos inapropriados. Então, tem esse... coração, hein? Então, o cara, assim, ficou totalmente... o psicológico dele ficou totalmente abalado. Ele ficou paranoico, ele escutava o barulhinho do CDI, né? Ele faz um barulhinho quando ia chocar, ele dormia, disse que ele não conseguia dormir porque ele ficava ouvindo aquele barulhinho toda hora. E ainda era um caso meio contestável, no final fechou critério, assim, depois de 7 anos investigando, ele conseguiu fechar critério. O CDI foi indicado 7 anos antes em outro serviço, ele já chegou a acompanhar lá com... Então, só para... Às vezes a gente, o CDI, mas ele pode agregar aí alguma morbidade também, né? Foi pensando nisso também, Ximena, que não sei se vocês estão conseguindo ver, mas aqui, para quem nunca viu, CDI ele tem pelo menos 3 zonas, né, que a gente utiliza para tratamento, né? A gente tem a primeira zona, em que eu coloquei basicamente como monitor, né? Uma segunda zona que foi programada para o desfibrilador atuar, propriamente dito, né? E a terceira zona que seria o choque, né? Exatamente pensando nisso, um paciente jovem que gosta de praticar esporte, né? Que não deveria ter choques inapropriados, só traria maiores prejuízos para ele, né? Ainda mais com esse histórico aí de um transtorno de ansiedade em curso, né? Esse paciente do INC, o que colocaram foi um CDI subcutâneo, para tentar diminuir a chance de fazer uma nova fratura. As fraturas, né? Está cada vez sendo mais indicado, com certeza. A gente tem que pensar nesse paciente, justamente por ser um paciente jovem, né, que não precisaria da função marca-passo, mas, infelizmente, a gente acaba se esbarrando um valor que acaba sendo muito alto. A gente conseguiu população lá. Então, a gente acabou não evoluindo nessa conduta, né? E eu vi esse paciente no consultório tem mais ou menos uns 10 dias, aliás, uns 10 dias, e a gente vê que ele continuou fazendo muita taquicardia, né, não sustentada, chegou a fazer ATP em algum momento, né, que seria essas terapias anti-TAC, e se realmente ele não estivesse programado com esse objetivo de chocar realmente quando for necessário, desse aquela programação de fábrica, ele poderia ter tido choques inapropriados, né? E trouxe para mim um Holter, que eu coloquei aqui agora também, que acaba sendo um critério menor, que seria a presença também e aqui medicado, né, de mais de 500 extracísticas aí nas 24 horas, né? Então, realmente era um paciente que ainda faz muita arritmia, né? Ele está com amiodarona, está com beta-bloqueador, está com ansiolítico. A gente vê que ele está bem medicado pela frequência, né, Marcos? Veja, a frequência média dele é 53, a máxima 81, enfim. Né? Então, assim, vê que está bem medicado. Esse paciente, pela idade, é um paciente que vai acabar, e pela quantidade de terapias, é um paciente que vai acabar um dia em ablação, né, para diminuir, para melhora de qualidade de vida e diminuir terapia, né? Já conversei com ele no segundo momento já sobre isso. Exatamente sobre isso, tá? E aí, eu queria trazer aqui só mais dessas informações, para quem realmente não tem vivência, que esses novos dispositivos, eles acabam
oferecendo maiores informações que a gente não costuma utilizar, né? Nesse caso aqui, por exemplo, a gente tem a opção de fazer a monitorização remota, no caso dele estar desligado, né? Mas pensando nesse contexto de pandemia, pensando nesse contexto de isolamento social, né? De a gente conseguir fazer essa telemedicina, vamos dizer assim, acaba sendo uma opção, né? E no caso do desfibrilador dele, a gente também tem a bioimpedância torácica, né? Que vai aí ajudar no segundo momento a avaliar como vai estar a condição clínica dele em relação a desenvolvimento de insuficiência cardíaca, né? Porque o paciente com 29 anos, tão arritmogênico, né? Sabe que a doença acaba evoluindo, né? E a gente, no segundo momento, ele pode precisar dessa função aí também, que é a bioimpedância, que vai nos dizer se o paciente está ficando mais ou menos congesto aí ao longo do tempo para ajudar no tratamento clínico. É isso, pessoal. Queria agradecer aí os nossos debatedores. Eu acho que essa apresentação, esse relato de caso, melhor dizendo, ele veio para ajudar aí, né, a mostrar como a doença arritmogênica, ela pode ser fatal, né, se não bem conduzida. Da mesma forma, ajudar os colegas aí nas condutas, né, vamos dizer assim, né, na sala de emergência, o que a gente realmente precisa se importar, quando é aquele paciente que a gente precisa se comover, como a Ximena falou, né, de que não, bota para a sala vermelha, vamos ver o que está acontecendo, porque é normal um paciente jovem chegar chocando, né, incorporado aqui, a gente vê que, na verdade, ele estava mal perfundido, não era uma questão anêmica, e que realmente precisa tomar todos os cuidados cabíveis, tá? Vou passar agora a palavra para a Ximena, eu acho que ela tem uma revisão aí da literatura para passar para a gente, e agradeço e fico aberto aí para possíveis perguntas, se forem necessárias, tá legal? Pessoal, então eu preparei, deixa eu só ver aqui, eu preparei uma revisãozinha sobre a doença. Deixa eu ver aqui a tela inteira. Vocês conseguem ver minha apresentação? Não. Não, peraí, então. Acho que não. Peraí, aqui, compartilhar. Acho que agora sim, né? Agora sim, compartilhar a tela. Bom, então, a nossa revisão hoje é sobre displasia ritmogênica do ventrículo direito, hoje mais comumente chamada de cardiomiopatia arritmogênica, ou miocardiopatia arritmogênica, e eu vou falar um pouquinho por que o nome vem mudando. Só um pouquinho da abordagem histórica inicialmente, então essa foi a primeira, tem uma descrição anterior a essa, mas essa é a descrição clássica, primeira descrição clássica de displasia ritmogênica de ventrículo direito, que é uma descrição de uma série de casos, com segmento de 7 anos, foram 24 casos em 2 hospitais de Paris, em que descreviam pacientes que tinham chegado, em sua maioria, com taquicardia ventricular, com morfologia de bloqueio de ramo esquerdo, como, né, o paciente do Marcos, e que se via cardiomegalia, porém sem sinais de congestão pulmonar, e aqueles que conseguiam fazer o ecocardiograma se notava aumento principalmente do ventrículo direito com disfunção desse, tá? Posteriormente, na região de Vêneto, se descreveu os achados patológicos, ou seja, patologia mesmo dessa doença, em jovens atletas que apresentaram morte súbita, certo? E aí descreveram ali por substituição miocárdica, né, que é o marcador dessa doença, pela primeira vez, de forma mais contundente. A hipótese inicial da doença, e por isso que vem o nome displasia inicialmente, é que um defeito congênito levaria a essa substituição fibrogordurosa. No entanto, posteriormente, com o avanço dos estudos, se viu que, na verdade, a causa é uma causa genética, são várias mutações envolvidas, e aí por isso que hoje a gente tem uma tendência de chamar de cardiomiopatia ou miocardiopatia.
Além disso, o fenótipo inicial da doença era principalmente o acometimento do ventrículo direito, certo? Mas com o avanço dos trabalhos, se vê que o ventrículo esquerdo é sim acometido muitas vezes, em alguns casos ele é até mais acometido do que o ventrículo direito, e aí hoje a gente sabe que é uma doença que acomete os dois ventrículos, e por isso cardiomiopatia ritmogênica, seria o melhor nome para essa doença. Não é uma doença tão rara, vejam, então, assim, a gente está tendo alguns casos em Rondônia, porque vê que não é tão raro assim. A gente tem uma prevalência de 1 para cada 5.000 a 1 para cada 1.000 pessoas. Depende um pouco das séries de casos, se são séries que pegam mais somente aqueles que têm fenótipo da doença, ou seja, que são realmente afetados pela doença, ou se tem só genética, então por isso essa prevalência que muda, né, ao longo dos estudos. O nordeste da Itália é uma região no mundo mais acometida, certo? Aquela região de Vêneto. Tanto é que os atletas ou pessoas que vão começar a treinar de forma competitiva precisam fazer nessa região o screening pré-participação para displasia ritmogênica do ventrículo direito, certo? Tem alguns estudos que 20% das autópsias de jovens com morte súbita nessa região a morte se deu devido à displasia. É mais prevalente em homens, se questiona se é por uma questão hormonal levando mais ao fenótipo da displasia, né, fazendo com que a genética se expresse de uma forma mais evidente, ou talvez porque homens façam atividade física de forma mais intensa, e a gente vai ver que o exercício físico é super importante para o desenvolvimento dessa doença, né? E aí, lembrando que o caso do Marcos era um jogador profissional de basquete, pelo menos no passado, né? E existem algumas síndromes associadas. Essa síndrome de Naxos, que foi descrita na cidade de mesmo nome, na Grécia, em que se viu indivíduos com queratose de palmo plantar e cabelo lanoso que apresentavam displasia ritmogênica devido a uma mutação, uma homozigose de uma mutação no gene da JUP, que é que codifica a placoglobina, uma proteína do desmossomo, e a gente vai falar muito de desmossomo porque a maioria das mutações são de proteínas do desmossomo nessa doença. E a outra síndrome, que é a síndrome de Carvajal, que foi descrita aqui na América do Sul, com características muito semelhantes à de Naxos, mas com mutação em outra proteína, também do desmossomo, levando também, além da queratose palmo-plantar e o camelo lanoso, a displasia ritmogênica. E aí, pessoal, não é o objetivo dessa aula, mas a grande maioria das mutações se dão realmente em proteínas do desmossomo, que é aquela estrutura importantíssima para adesão celular, certo? Então, tem descrição de mutações em quase todas as proteínas desmossômicas, mas também em outras estruturas em outras estruturas celulares, como, por exemplo, o canal de sódio, então, mutação envolvendo o SCN5A, que é aquele mesmo gene envolvido em algumas síndromes de Brugada, certo? Outras mutações envolvendo proteínas do sarcômero, por exemplo. Então, são várias mutações que podem levar a displasia ritmogênica. E de forma bem simplificada, o que acontece é que essas mutações levam a desmossomos defeituosos que acabam deixando de aderir, né, a célula uma à outra, levando à morte celular, à apoptose, e junto com isso sinalizando células progenitoras para se diferenciarem em adipócitos e fibroblastos, levando então à substituição do miocárdio por células adipócitas e células e fibroblastos, né, que é a lipossubstituição, junto com a formação de fibrose.
Isso acontece, em geral, do epicárdio para o endocárdio, né, do ventrículo, principalmente do ventrículo direito. No entanto, pode acometer também o ventrículo esquerdo, em 76%, na verdade, acomete o ventrículo esquerdo também. E isso vem, antigamente a gente falava que o trígono de maior acometimento, né, a região de maior acometimento do ventrículo direito, que era chamado trígono da displasia, era a via de entrada do ventrículo direito, ou seja, a região tricuspídea do ventrículo direito, a via de saída, que é a pulmonar, e o ápice do ventrículo direito. E esse trígono, na verdade, vem mudando, porque a gente vê que o VE é sim acometido, e principalmente a sua região posterolateral. Então, hoje, talvez o novo trígono da displasia seja a via de saída do ventrículo direito, a região subtricuspídea do ventrículo direito, região subtricuspídea e região posterolateral do ventrículo esquerdo. É uma doença que, com o passar conforme o acometimento vai acontecendo, há um afinamento da parede, por isso são formados vários aneurismas, que são aquelas regiões discinéticas, como o Marcelo mostrou, né, pelo afinamento da parede. É marcada por muita inflamação, principalmente no início da doença, nos pacientes mais jovens, certo? E ela evolui de uma forma em surtos, não é uma evolução gradual, ela tem momentos de maior inflamação, de maior evolução e momentos um pouco mais de calmaria. E como eu falei para vocês, a atividade física é super importante no desenvolvimento da doença, em várias fases da doença. A primeira é que o esporte, a atividade física intensa, ela aumenta a expressão fenotípica da doença, ou seja, ela aumenta a disfunção do desmossomo, levando a mais morte celular e a mais lipossubstituição. Além disso, leva a mais disfunção ventricular e um trigger para a ocorrência de arritmias ventriculares pelo status adrenérgico, certo? Então, a atividade física, ela é super importante em todas as etapas da doença e vai ser uma das coisas que a gente vai ter que abordar no tratamento. Quando que a gente suspeita? Bom, há uma variabilidade enorme de apresentação clínica nessa doença, desde indivíduos absolutamente assintomáticos, que são diagnosticados no rastreio familiar, até sendo a primeira manifestação uma morte súbita, né? Ou ainda pacientes que podem evoluir com sintomas de insuficiência cardíaca. A morte súbita, então, acontece pela alta prevalência de arritmias ventriculares. Pacientes mais jovens, que estão naquela fase mais inflamatória da doença, lá por volta dos 20, 23 anos, em média, tem mais FV, ou seja, tem mais parada cardíaca por causa da inflamação mesmo. E conforme a gente vai passando, o paciente vai fazendo mais fibrose, mais lipossubstituição, ele acaba tendo mais episódios de TV sustentada por reentrada, porque eu começo a ter aquelas ilhas de miócitos cercados por adipócitos e fibroblastos, né, em fibrose, que fazem circuitos de reentrada. As arritmias ventriculares, em geral, elas são piores no esforço, por causa do trigger adrenérgico, e podem se manifestar de outras formas, como palpitações, síncope. Já a insuficiência cardíaca, a gente vai ter uma insuficiência cardíaca principalmente de VD, mas pode ter, por ter acometimento do VE, também posso ter uma insuficiência cardíaca esquerda. E eu posso ter naqueles momentos de maior surto da doença, eu posso ter clínica de miocardite mesmo, com dor torácica, alteração transitória do segmento ST, elevação eventualmente de marcadores de necrose miocárdica, certo? Principalmente acometendo primeiro VD e depois VE. Um dado interessante que eu acabei esquecendo de comentar é que na síndrome de Carvajal, uma daquelas síndromes associadas em que tem displasia ritmogênica como uma manifestação, o VE é mais acometido do que o VD. E a mortalidade, ela varia, conforme os estudos, de 0,08% a 3,6% ao ano, dependendo, como eu falei para vocês, da série, que se pega pacientes mais afetados ou só com genética. Bom, eu acho que os achados mais interessantes dessa doença são os achados eletrocardiográficos, certo? Que podem ser vários. Podemos ter, primeiro, mais frequentemente, alterações na repolarização ventricular
e principalmente na repolarização das precordiais direitas, então tendo essa inversão de onda T nas precordiais direitas, ou seja, de V1 a V3, que pode estar presente em 19 a 94% dos pacientes. Essa alteração de repolarização pode não ficar só restrita às precordiais direitas, pode acometer outras derivações, e quanto mais derivações são acometidas, maior a gravidade da doença, pior o prognóstico, porque maior é o meu acometimento miocárdico. Pacientes que têm só acometimento do VE, por exemplo, podem ter só inversão de onda T na parede lateral, tá? E depois nós temos alterações relacionadas à despolarização. Por que essas alterações que eu vou falar agora acontecem? Basicamente porque eu começo a ter uma lentificação na condução, na despolarização das minhas células. Porque eu tenho fibrose e adipócitos ali no meio dos miócitos, dificultando a minha condução elétrica. O achado mais clássico dessa doença é a onda epsilon, onde tem essa setinha aqui, que é essa ondinha no finalzinho, esse entalhe final do QRS que aparece geralmente em V1 e V2. No entanto, a onda epsilon é presente em no máximo 30% dos pacientes, então ela é específica, mas é pouco sensível, e varia muito entre os observadores para detectá-la ou não. E uma coisa que é um pouco mais frequente, que o paciente do caso clínico apresentava, era essa lentificação no final da condução, que eles falam que que a gente pode medir aqui do nadir da onda S até o final do QRS, né, nas precordiais direitas, se essa duração for maior que 55 milissegundos, isso é um critério menor, como vocês vão ver daqui a pouquinho. Então, essa lentificação final da condução. Às vezes, essas alterações da despolarização não são tão claras, ficam um pouco confusas para a gente ver no eletro de 12 derivações normal. E aí, quando a gente fica em dúvida, um exame que a gente pode solicitar nos centros que possuem esse exame é o eletrocardiograma de alta resolução, que é esse eletro aqui, que a gente pega vários eletrocardiogramas, a gente coloca os QRS um em cima do outro, e uma alta resolução, e ver detalhes que no eletro normal a gente não consegue ver. E aí no final a gente consegue ver aquela lentificação, né, na parte final do QRS que eu não conseguia ver no eletro de 12 derivações comum. Além disso, eu tenho ainda de achado eletrocardiográfico, principalmente nos pacientes que têm só acometimento do VE, baixa voltagem, certo? E a TV. Eu posso ter várias morfologias de TV, geralmente, por ser uma doença que acomete mais ventrículo direito, eu vou ter mais taquicardias ventriculares com padrão de bloqueio de ramo esquerdo, porque vem da direita. Posso ter taquicardias de via de saída, ou seja, que são positivas na parede inferior. No entanto, quando a gente vai ver os critérios diagnósticos, o critério maior para essa doença é se eu tiver uma taquicardia ventricular, padrão de bloqueio de ramo esquerdo, negativa na parede inferior. Por que eles fizeram isso nos critérios diagnósticos? Para aumentar a especificidade e evitar que haja muito diagnóstico errado em cima de taquicardias idiopáticas de via de saída de ventrículo direito, que são as mais comuns, né, dentre as idiopáticas. Então, aqui, só para mostrar para vocês, um eletro de um acometimento só de VE, em que eu tenho basicamente, né, redução da minha amplitude, baixa voltagem no meu plano frontal. Aqui só, mais uma vez, para vocês verem as diversas séries de casos, as alterações eletrocardiográficas, né, conforme a série de caso. O mais comum realmente é a inversão de onda T, certo? E fragmentação do QRS eu também posso ter, e padrão de bloqueio de ramo direito completo ou incompleto. Então, só para exemplificar, aqui nós temos a inversão de onda T nas precordiais direitas, aqui mais lentificação na fase final ali do QRS nas precordiais direitas, as precordiais direitas são as primeiras que nós vamos olhar nessa doença, certo? Aqui, esse entalhezinho, que seria uma onda epsilon,
certo? E o padrão de bloqueio de ramo direito completo, incompleto. Aqui, outra onda Epson. Além do eletrocardiograma, os exames de imagem nessa doença são importantes, como já foi dito. Antigamente, quando a gente não tinha ressonância, se fazia angiografia para ver as alterações do ventrículo direito, as alterações tanto de motilidade quanto a própria formação dos aneurismas. Vejam que tem várias saculações aqui na injeção do contraste. Mas hoje, com a ressonância, né, e com o ecocardiograma, com pessoal mais treinado para ver a doença, a gente consegue, não precisa de um exame invasivo, né, como uma angiografia para fazer diagnóstico, certo? O que a gente vai ver, basicamente, que o Marcelo falou, então nós vamos procurar alterações segmentares, principalmente de ventrículo direito, mas lembrando que a gente pode ter do ventrículo esquerdo também, com a cinesia, hipocinesia, discinesia, formação dos aneurismas, aumento do ventricular, né, e disfunção ventricular. Quando eu tenho dúvida, eu passo para a biópsia, que é cada vez menos utilizada, certo? Por quê? Porque a biópsia precisa ser do local acometido. Então, além de ser um exame super invasivo, que possa causar, por exemplo, tamponamento cardíaco, eu preciso guiar a minha biópsia para o local mais acometido. Então, não adianta, por exemplo, eu biopsiar o septo ali interventricular, se a minha parede livre do ventrículo direito é a mais acometida. E além disso, eu preciso de um bom patologista para que não veja alterações que podem ser normais e deixe passar alterações que podem significar doença, porque dependendo do local, eu até posso ter mais células adiposas no miocárdio normal. O teste genético, a gente não está muito familiarizado, né, em falar de genética, mas nessa doença é uma alternativa muito interessante. E toda vez que a gente pede um teste genético, a gente pode ter 3 resultados. O primeiro resultado é eu identificar uma mutação que já é conhecidamente patogênica. E aí, se eu tenho um paciente que tem o fenótipo da doença e eu vejo essa mutação, ok, esse paciente tem displasia pela mutação que eu identifiquei. E ela vai ser interessante para eu poder rastrear os meus familiares de primeiro grau. Outro resultado é eu não achar mutação nenhuma, certo? E aí a genética não vai me adiantar para o rastreio familiar. Mas existe um terceiro resultado, que é o que eles chamam de presença de uma variante de DNA com significado incerto. Ou seja, é uma mutação que eu ainda não sei se ela tem alguma relevância clínica. E aí, nesse caso, do ponto de vista de rastreio, eu tenho que pegar os demais familiares, e aí, do ponto de vista de estudo ainda, eu preciso pegar os demais familiares que já têm a doença, né, que já tem o fenótipo bem claro, e pesquisar essa variante nesses familiares afetados, até a ponto de estudo, porque pode ser que essa variante se mostre no futuro patogênica, certo? E, por fim, o estudo eletrofisiológico, que o Marcos até nos questionou, né, numa das questões que ele fez para o caso dele, vale a pena eu levar esse paciente para o estudo eletrofisiológico para ver se eu induzo alguma taquicardia ventricular naquele paciente que nunca teve taquicardia ventricular? Isso é incerto. Existem trabalhos que mostram que a indutibilidade de taquicardia ventricular nos pacientes com displasia ritmogênica não tem nenhum valor clínico, e tem outros que agregam sim mais risco. Então, isso ainda é muito controverso na literatura. E aí, diante de todos esses achados diagnósticos, em 2010 foram revisados os critérios diagnósticos, que são tem esses 6 categorias. Uma primeira categoria de imagem, que eu uso o eco e a ressonância, né, como o Marcelo já disse, posso também usar a angiografia, mas hoje a gente, né, quase não recorre a ela. Tem um segundo ponto, que é a biópsia, e todos eles são critérios maiores e critérios menores. Alterações de repolarização, certo, que é a inversão de onda T, o critério maior é a inversão de onda T nas precordiais direitas, na ausência, né, de um bloqueio de ramo direito. Alterações de despolarização, e aí a onda Epsilon, que como eu falei para vocês, é específica, mas é pouco sensível. A ocorrência de arritmias ventriculares, aí, vejam, é aquilo que eu já tinha falado. Então, a TV que fecha o critério maior é aquela última TV que nós vimos no caso do Marcos, ou seja, padrãozinho de bloqueio de ramo esquerdo com eixo
superior, ou seja, negativa na parede inferior, né? A TV de via de saída é um critério menor, para eu evitar um diagnóstico em cima de uma taquicardia ventricular idiopática de via de saída. E a história familiar, aqui conta principalmente aquela relacionada a parentes de primeiro grau, como critério maior, certo? E aí depois vocês podem dar uma olhada, mas esses são os critérios. Para fechar um diagnóstico definitivo de displasia ritmogênica, eu preciso de 2 critérios maiores, ou 1 maior e 3 menores, ou 4 menores, certo? Se eu tenho 1 maior e 2 menores, ou 3 menores, eu falo que é um caso possível, é um caso borderline, certo? Possível de ser displasia. Lembrar que, como toda doença, tem os seus diagnósticos diferenciais, que é miocardite, sarcoidose, ou outras cardiomiopatias dilatadas, né? Coração de atleta, síndrome de Brugada, né? Ou doenças até congênitas, como a anomalia de Ebstein, né? Regurgitação tricuspídea, entre outras. E o manejo é focado nesses 5 itens. Primeiro, eu preciso fazer um diagnóstico correto, né? O Wilson abrilhantou aí a discussão, desculpem pelo cachorro, mas o Wilson acabou de abrilhantar a discussão falando de um caso que foi super difícil de diagnosticar, né, lá no Rio, e isso é importante, porque o diagnóstico de displasia ritmogênica vai ser um diagnóstico que eu vou mudar completamente a vida dessa pessoa. Então, eu preciso fazer o diagnóstico corretamente da doença. O segundo ponto importantíssimo é a prevenção de morte súbita. Eu tenho que selecionar os pacientes que necessitam de CDI, né, para evitar o pior desfecho, que seria a morte. Eu preciso melhorar a qualidade de vida desses pacientes, então não é só eu colocar um CDI e deixar ele tomar choque, né? Então eu preciso evitar arritmias através do uso de medicações antiarrítmicas, como eu vou falar daqui a pouquinho, a ablação. Dentro do possível, reduzir a progressão da doença e fazer o rastreio dos familiares. Quanto à profilaxia de morte súbita, essa daqui é a pirâmide que o Wilson comentou na aula. Então, assim, os pacientes que definitivamente têm classe 1 de evidência em que o CDI é recomendado, são aqueles pacientes que têm um risco de morte súbita ou evento maior do que 10% por ano, e são aqueles que já foram recuperados de parada cardíaca, né, ou que tiveram TB sustentada. Esses indubitavelmente têm indicação de CDI. Aqueles pacientes que têm síncope inexplicada, ou muita taquicardia não sustentada, ou disfunção severa de ventrículo direito ou esquerdo, também tem uma classe 2A de indicação de CDI, e aí os demais, classe 3, vejam, eu não vou indicar CDI para aqueles que só têm a genética, mas não têm a doença, não tem nenhuma alteração de imagem, nenhuma alteração eletrocardiográfica e nunca tiveram arritmia, só tem o genótipo. Esses pacientes não têm indicação, né? Ou que até tem a doença, mas não tem nenhum fator de risco desses daqui de cima. E esse intermediário aqui, que é ser o caso índice, ser do sexo masculino, ter muita extrasístole ventricular, a indutibilidade no estudo de TV no estudo eletrofisiológico, eles são classe 2B, ou seja, a gente tende a não indicar CDI nesse caso, certo? Então, a gente indicaria nesses 2 de cima. Para a profilaxia das arritmias ventriculares, com certeza a primeira droga é beta-bloqueador. Então, hoje, se usa beta-bloqueador, inclusive nos pacientes que nunca tiveram arritmia, ou seja, eles têm alteração eletrocardiográfica, seja alteração de inversão de onda T, seja onda epsilon, eles têm lá alteração de imagem, ou seja, eles têm a doença, mas eles nunca tiveram arritmia. Esses pacientes, mesmo assim, recebem beta-bloqueador para evitar diminuir a carga de arritmia e diminuir a progressão da doença, porque, querendo ou não, ele diminui o status adrenérgico. Naqueles pacientes em que eu estou dando beta-bloqueadores, só ele não é suficiente, eu posso associar meldarona ou então trocar pelo sotalol. E naqueles pacientes absolutamente refratários à medicação, eu tenho ainda a opção da ablação. Lembrando que a ablação, nesses casos, é uma ablação mais complexa. Por quê? Esse daqui, essa imagem que vocês veem, é uma imagem de um mapeamento eletroanatômico, em que aqui em cima vocês veem o ventrículo direito desenhado com catéter no endocárdio, ou seja, eu estou vendo a parte de dentro do coração, e essas 2 figurinhas de baixo são as figurinhas
é o coração desenhado por um catéter no epicárdio, ou seja, eu fiz uma punção epicárdica, eu entrei com o catéter por fora, ali no epicárdio, desenhei o coração. Isso é um mapa de voltagem. Nesse mapa de voltagem, tudo que é roxo significa que tem um potencial grande, ou seja, como se eu pegasse um elétron e visse o elétron, os potenciais grandes, ou seja, são áreas saudáveis. E tudo que é colorido são locais de baixa voltagem, ou seja, QRS mais baixinhos e mais fragmentados. E aí lembrem do elétron de 12 derivações, tudo que, quando eu tenho elétron com baixa voltagem, é um elétron mais doente. Então, essas áreas coloridas são as áreas de menor voltagem, ou seja, áreas mais doentes. E aí vocês vejam, quando a gente olha o endocárdio desse paciente, é tudo roxinho, é tudo saudável, praticamente, né? Com algumas ilhazinhas aqui de baixa voltagem, mas é em grande parte saudável. E quando a gente vai para o epicárdio, olhem a densidade de doença, né? O tamanho do acometimento do epicárdio. E aí vem para a beleza dessa ablação e para a dificuldade dessa ablação. A ablação de displasia ritmogênica do ventrículo direito hoje, muitas vezes tem uma abordagem epi-endo, ou seja, eu preciso mapear minha taquicardia ventricular tanto pelo endocárdio quanto pelo epicárdio, e muitas vezes queimar dos dois lados para ter uma ablação eficaz. Então, é uma ablação mais longa, né, e mais complexa. E a gente também vai precisar tratar a insuficiência cardíaca. O tratamento da insuficiência cardíaca na displasia arritmogênica, na miocardiopatia arritmogênica, é como o tratamento de qualquer outra insuficiência cardíaca, usando os mesmos fármacos, inibidor da ECA, etc., e, naqueles casos refratários, evoluindo para transplante cardíaco. Com relação ao rastreio de familiares, na presença da genética, como eu falei para vocês, é mais fácil, então, porque se eu identifico uma mutação patogênica, eu posso pegar meus familiares de primeiro grau e pesquisar nesses direto a mutação, e aí eu só vou para frente naqueles que já têm a mutação, e abandono, aqueles que não têm a mutação, teoricamente, não vão ter a doença, e aí naqueles que têm a mutação, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer eletro, Holter, um eco ou uma ressonância, principalmente após a puberdade, a cada 2 a 3 anos. E nesses pacientes eu já preciso falar, olha, vocês têm a mutação, vocês podem desenvolver a doença, então vocês não podem fazer exercício físico de intensidade moderada importante. Não pode nenhuma atividade competitiva. Naqueles casos índices, ou seja, no probando, né, no meu paciente que chegou lá com o diagnóstico, se eu faço um teste genético, ele não tem mutação, o que me resta para rastreio familiar são os exames de rastreio da doença. Então, eletro, Holter, eco ou ressonância, né, em todos os familiares de primeiro grau, a cada 2 a 3 anos, dependendo do nível de atividade física. E aí, o Marcos poderia ter até colocado isso, né, se os pacientes dele ia poder voltar a jogar basquete. Vejam, não tem como. Né? Esse quadrinho é o quadrinho de atividade física retirado da conferência de Bethesda, da última que foi em 2015, e para os pacientes que têm displasia ritmogênica, e aí independente se já tiveram arritmia ou não, ou seja, eu tenho o diagnóstico de displasia ritmogênica, inclusive, tenho só a mutação, só tenho o genótipo, esses pacientes só estão liberados para fazer atividade física no padrão 1A, certo? Eles só podem fazer 12 atividades físicas que consumam 12,5 METs por semana. Se vocês forem procurar os quadrinhos de METs, isso é nada, né, praticamente. Então, é yoga, golfe, né, boliche. Então, veja que ter esse diagnóstico impacta em muito a qualidade de vida desses pacientes. Espero que tenham explicado um pouquinho mais sobre a doença. Se vocês tiverem alguma dúvida. A apresentação, Chamila, né, foi bem completa aí na sua revisão, né, e a gente gostaria de saber se tem alguma dúvida, né, se alguém gostaria de acrescentar alguma coisa. Acho que agora a gente pode abrir para perguntas. Algum posicionamento, pessoal, em relação ao relato de caso, a revisão? Pessoal, pela apresentação, muito boa.
Eu só queria acrescentar com relação ao critério de imagem, né? A doença, muitas vezes, ela inicia com alterações elétricas e alterações clínicas, de síncope, pré-síncope, e nem sempre o critério de imagem preenche no primeiro momento. Então, vale a pena ressaltar a importância de acompanhar o paciente. Então, se ele não fechou o critério no primeiro momento, então, repetir de 6 em 6 meses o exame de imagem para avaliar a evolução da doença e, às vezes, num segundo momento, preenche o critério e fecha o diagnóstico. É isso, pessoal. Queria saber se o nosso presidente tem algo a falar. Bom, boa noite. Parabéns aí, viu, trio. Arrebentaram aí, muito bom, excelente. Uma revisão aí ímpar, né? Relato de caso, mostrando que, apesar de ser uma patologia incomum, né? Nós temos aí 3 situações diferentes, né? Aqui em Porto Velho, em Paraná, em Rio Branco, aí com o Wilson também, uma situação parecida. Então, mostrando que apesar de ser uma patologia não comum, nós temos que estar atentos aí, os alunos prestarem atenção aí na condução de um paciente como esse, né? Independentemente do diagnóstico, uma taquicardia ventricular sustentada com instabilidade clínica ou hemodinâmica, não tem que perder tempo, né? Então, sempre estar atento a isso. E gostaria, antes de tudo aqui, agradecer a presença de todo mundo, né? Em especial aí os colegas do Acre, estão agregando mais ainda informações, conteúdo e participando em conjunto conosco, ressaltando que a ideia é que a gente sempre faça essas reuniões aí com participação dos colegas aqui do nosso estado vizinho. A gente quer estreitar esses laços, né, locais, e até para poder fomentar aí entre vocês aí a formação de uma sociedade acreana de cardiologia, né? Esse é o nosso desejo também, que vocês cresçam. A gente é uma sociedade jovem, mas já evoluímos muito, e essa diretoria aí tem muito orgulho aí do que está fazendo, né? Agradecer aí o Dr. Marcos, a doutora Ximena, nossa diretora científica e muito atuante, Dr. Wilson, tá? Prazer conhecê-lo e bem-vindo aí também, e ficamos à disposição, tá? E se alguém não tiver mais nenhuma pergunta a fazer, né, já somos 9h30 da noite, né? 1h30 de sessão, então a gente encerra por aqui. Obrigado aí pelo convite. Seja bem